por falar em Lula e falando dos ministérios, ele acertou nesta segunda-feira que o senador eleito Camilo Santana será seu ministro da Educação. A decisão foi tomada durante uma reunião em Brasília com a presença de Isolda Sela, que assumirá o cargo de secretária nacional de Educação Básica. Sabíamos já que tinha aí uma disputa, um impasse com o nome da Isolda, mas pelo visto tudo foi resolvido. Vocês acham que esse nome é bom? Foi o nome da Janja, Daniela? Olha, pelo visto ocorreram várias negociações até chegar neste nome, né? Até o Lula efetivamente colocar o nome do Camilo como ministro da Educação. Agora, o que faz ter o background dele para ser um ministro da Educação, efetivamente eu não sei te responder, Capês, porque o histórico dele não demonstra essa expertise, ou não demonstra qualquer tipo de experiência, apesar dele ter sido governador, deputado, enfim, já ter passado por vários cargos, mas a expertise dele não é educação. Mas é óbvio que a gente não pode esperar que se tenha alguém com essa expertise em um governo petista, né? Então, o que nós vemos ali é que foi uma negociata costurada para que ele assuma o Ministério da Educação. Quais serão os desdobramentos disso? Eu ainda estou me perguntando, porque eu não consigo ainda ter elementos suficientes. Mas se partir do princípio que ocorreu uma negociata que não tem expertise para assumir este cargo, a minha projeção ela não é muito otimista. Cara, o cara não é bom. Essa é a grande questão. Quem é? O pessoal lá do sul do Ceará, da cidade de Barbalha, deve lembrar bem da Onélia Santana, que foi indiciada lá por corrupção. Inclusive, a sua assessora, eu vou pegar o nome dela aqui, Ana Quitéria, foi presa com dinheiro em espécie, milhões e milhões, né? Ela tentou colocar ali o seu cunhado na prefeitura dessa cidade e ele não foi eleito, claro, mas o crime de corrupção foi feito. Então, ele não é um bom nome. Camilo Santana é uma jogada política. É uma jogada política, porque talvez ele seja o grande nome lá no Ceará. Então, Lula, ele sabe muito bem o que está fazendo. Mas, como vem essa petralhada, não é um bom nome, tá? Eu quero muito dar notícia aqui de um bom nome para alguma pasta. Mas o que eu estou vendo até agora é uma calamidade. É erro atrás de erro do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas suas escolhas. Já escolheu errado lá atrás e está descobrindo o erro novamente, colocando Camilo Santana. Gente, é só vocês pesquisarem quem é Camilo Santana e toda a história da sua família, tá bom? Eu não tô aqui noticiando, não é fake news. Então é só você ir lá e pesquisar. Eu desafio você que está nos assistindo agora a pesquisar o nome de Camilo Santana e toda a sua família. Já que nós estávamos falando de mulher aqui no bloco passado, a sua esposa, né? Não sei se ele que usou ela de bode expiatório ou se de fato ela que foi presa por corrupção. Sei que o nome dela que foi envolvido em toda essa história. Mas você concorda, Caio? Não tem bom índice de educação lá no Ceará? Não, tem. Eu queria só trazer aqui, até parafrasear o querido Emílio do Pânico, que sempre fala que tá chegando a carreta furacão no governo, né? E tá chegando a carreta furacão, a carreta tornado, a carreta terremoto, a carreta desastre. Cada nome anunciado é uma tristeza. Agora, geralmente, o que ele tem feito mais, né, sinalizado aí para as lideranças políticas do Nordeste, que ele vai passar ali pastas e ministérios. E, infelizmente, o Nordeste, historicamente, coleciona, por conta da má gestão, piores índices de segurança pública, pior IDH, né? Pior índice na saúde, pior violência, o Maranhão, por exemplo, que é o Flávio Dino, que está na pasta de segurança, pior índice de violência contra a mulher, contra LGBT, contra negro, né? Então, é só desastre atrás de desastre. No caso do Camilo Santana, ele é um pouco diferente, ele tem uma certa referência para estar nessa pasta e a gente precisa admitir, né? O Camilo Santana, o estado do Ceará, coleciona aí um dos melhores resultados no IDEB. Então, isso pode ser, dentre o estrondo dessa carreta furacão, dentro desse meteoro que está caindo no Brasil, um dos nomes menos ruins. Caio, se isso fosse critério para escolher os ministros das pastas, nós não teríamos Haddad aqui como ministro da Fazenda. Não é critério nenhum.
se esse fosse o critério do que o cara fez lá... É o menos ruim. É o menos ruim dentro da bomba que está explodindo. Mas, Caio, o IDEB melhorou em quanto? Quanto foi o IDEB no período que o Camilo foi governador? Aí eu não sei. Isso aí realmente eu não sei responder. Não sei se melhorou ou não. Não sei se é competência dele, né? Ou incompetência, porque também pode ter piorado, não tem essa informação. Mas fato é que hoje o Ceará tem aí um dos melhores índices. Só que também é o seguinte, Dani, tem alguns rumores, né, de que existem ali resultados manipulados, né, porque a gente sabe que a educação no nosso país é aparelhada. E eu deixo também, vou aproveitar esse seu questionamento, que eu acho que é muito bom, e vou deixar aqui uma pergunta, né, se tem um índice de educação básica tão positivo, como é que está o índice de empregados, de desemprego ali? Porque se você tem uma educação básica, deduz-se que há também uma excelente formação e isso reflita no mercado de trabalho. Como é que deve estar isso? Exato. Bom, vale a pena a gente pesquisar. Como é que deve estar isso? Sempre quando eu verifico determinados índices, eu tenho cuidado de fazer alguns cruzamentos de dados. Não é? Porque quando nós vamos analisar apenas um determinado índice, qualquer um deles, eles também podem ser maquiados de alguma forma, como você estava dizendo. Olha, parte da minha infância, eu morei no Ceará, não é? Tenho família no Ceará, eu sou daqui de São Paulo, mas tenho família lá. Então, eu conheço bem ali a conjuntura cearense. Agora, a questão ainda existem bolsões de pobreza no Ceará seríssimos. A questão do IDH, questão de desemprego, não é? Quando você vai visitar pessoalmente aquelas escolas públicas no Ceará, não é toda essa qualidade que se colocam dentro dos índices do IDEB. Não é? Quando nós vamos ver ali na prática, nós temos alunos que não conseguem ainda fazer uma leitura adequada, interpretação de textos básicos no ensino médio, no ensino fundamental. Não é? Então, são questões que a gente precisa ainda avaliar. Ora, se o IDEB daquele estado é tão forte, por que não existe, não é, uma correlação com os demais índices? Porque quando nós melhoramos a educação, nós melhoramos uma série de políticas públicas, a sociedade como um todo, exatamente. Perfeito. Vamos então ouvir a opinião de um professor, político e historiador. E aí, Fernando? Capês, eu acho que os colegas aqui falaram bastante aí sobre essas dúvidas que pairam sobre o Camilo Santana, mas eu queria só acrescentar mais algumas coisas. Primeiro que o Ceará, ele tem ali um modelo realmente de educação diferenciado que vem de Sobral, mas não é de Camilo Santana. Começa lá atrás, no governo da família Ferreira Gomes, e veio se desenvolvendo ao longo dos anos, mas também não é sucesso em todas as fases de ensino. Mas eu queria focar em outro ponto. Um governador, ele precisa ser um gestor bom em diversas áreas para ser uma referência. Perfeito. E durante o governo Camilo Santana, o Ceará foi o estado onde mais se matou a cada 100 mil habitantes. A morte, o homicídio de pessoas no governo do Ceará durante o período do governo de Camilo Santana foi um verdadeiro desastre. Camilo Santana, inclusive, quando o governo federal conseguiu ali com o Congresso Nacional aquela compensação em relação aos tributos da gasolina, ele foi um dos governadores que resistiu até o último instante para que a população continuasse pagando uma gasolina extremamente cara. O senador Girão do Ceará, que é um dos poucos senadores, inclusive, ali no Senado, que tem posições extremamente corajosas em defesa da liberdade, acabou se posicionando contra essa decisão do Camilo Santana, que também foi absolutamente desastrosa para a população do Ceará. Ou seja, no âmbito econômico, no âmbito da segurança pública, ele foi um completo desastre. E no âmbito da educação, ele manteve minimamente algo que outros tinham criado. E só resumindo o que todos nós falamos aqui, ninguém aqui está falando mal do Nordeste, muito pelo contrário. A gente está trazendo a realidade que esse povo sofre na mão dessa esquerda que se perpetua no poder. É sobre isso.